Aliás, é uma das coisas que o Werther Mora discute, porque do ponto de vista de um corpo que, de repente, invade um outro corpo, ou esse outro corpo ele mata, mas para ele era importante fazer aquilo, para a própria fisiologia dele. Sim. Né? Então, a morte é mais fácil a gente lidar com ela do ponto de vista, como os filósofos falam, do senso comum. Talvez a melhor forma de se lidar com a morte é chorar, se revoltar, ficar puto. Viver o luto. Viver o luto. Né? Muitas vezes lidar com o fato de que essa é uma experiência humana, até onde a gente sabe, não acho que seja só humana, mas até onde a gente sabe, de olhar para a morte e entendê-la como um absurdo total, né? A negação completa de qualquer sentido. Né? Eu não estou entrando aqui na crença de que existe a vida após a morte. Crença essa que, evidentemente, eu não tenho. Né? Mas, assim, tem algumas fórmulas históricas, religiosas, de solução de vida após a morte que eu considero bem fraquinhas. Né? Já lidei muito isso com alunos em sala de aula. Assim. Tem certas, tipo, imaginar o paraíso, como eu lembro de uma novela e num filme, gente de branco, andando numa praia. Quer dizer, é de uma pobreza cognitiva. Por quê? Porque, na realidade, a gente não consegue imaginar o que é. No politicamente correto vai ter que ser gente andando de preto. Porque senão vai pegar mal. Vai pegar mal. Porque associar o bem ao branco. De todas as cores. Né? Todas as cores, também, para que ninguém fique de fora. Né? Então, puta bode isso. Puta bode para mim. Mas, assim, então, eu acho que quando a gente começa a tornar a morte objeto de um raciocínio complexo e técnico, ela pode se tornar um problema a mais. Quando, na realidade, a morte implica em sofrimento para aqueles que ficam aqui, né, que perdem o ente amado, e para aqueles que morrem também, medo, desamparo, abandono, sofrimento. Dúvida, né? Inclusive isso, né, no sentido de acabou, vai acabar tudo, o que vai rolar depois, ou não rola nada. Agora, então, o vínculo disso com o tema do sentido da vida, aí é uma discussão de cachorro grande, né? Camus, por exemplo, que entendia que o único problema filosófico é o suicídio, porque o resto é problema de engenheiro, certo? O único problema filosófico é porque eu não me mato, já que a vida não tem sentido. Né? Então, assim, mito de Sísifo, né? Que, na realidade, o raciocínio todo vai levar à ideia de que é quando você cansa de empurrar a pedra para cima que você pode encontrar algum sentido. Ou seja, como dizia o Sr. Han também, filósofo romeno que eu gosto muito, quer dizer, às vezes as virtudes só são atingidas pelo cansaço. Né? Quando você não cansar, você não atinge virtude nenhuma. Né? Mas, ainda no Camus, quer dizer, a ideia da filosofia do absurdo do Camus, a dissociação profunda entre a expectativa humana de significado, que é, então, o personagem no palco, o ser humano, e o mundo como cenário desse palco onde o personagem se move, nega qualquer sentido. Nega. É indiferente. Muitas vezes pode ser maravilhoso, mas aquilo que é maravilhoso hoje pode se transformar em algo não maravilhoso, né? Ao longo da história, da vida, das experiências. Então, sabe aquela ideia do Shakespeare, né? Do Macbeth? A vida é um ator correndo de um lado para o outro do palco, um roteiro escrito por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Né? Então, essa é uma compreensão tipicamente trágica. O Camus é um autor trágico, claramente trágico. Né? Claramente trágico, a posição do Camus. Então, essa é uma visão trágica da realidade. Né? E a experiência do sentido é construída, muitas vezes não de forma consciente,
depende da história de vida que você tem, da família que você nasceu. Quais são os seus princípios, os seus valores? Eu suspeito profundamente que temperamento é destino. Né? Assim, você tem um temperamento A, pode determinar uma certa forma de desdobramento da sua vida. Você tem um temperamento menos A ou B, isso se transforma em outro desdobramento. Né? Agora, qual é o vínculo entre a morte e o sentido da vida? Numa resposta curta, eu diria, para além de qualquer crença em vidas após a morte pode ser uma das experiências mais poderosas de negação do sentido da vida. Justamente pelo fato de que ela é indiferente, cruel, certo? É claro que alguém pode dizer, não, mas exatamente lutar contra a morte é o sentido da minha vida. Sei lá, um aluno que entra no primeiro ano da faculdade de medicina pensando que a medicina é isso. Então, assim, o sentido da minha vida é lutar contra a morte. Ou viva todos os dias como se fosse o último, porque você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, então vive intensamente. Eu acho essa frase ela vale mais. O destino dela, na forma do senso comum, ficou muito claro na propaganda do Visa. Certo? Essa história de viva o instante. Né? Assim, tinha uma propaganda do Visa. Assim, sim, né? Sim. O Visa dá a você a chance de ver o instante. Continua tendo, você falou deles aqui, foi um marketing. Então, eu não sei se ela ainda passa, mas eu lembro muito bem dela, porque me chamava a atenção dizer, olha onde foi dar essa ideia de viver o momento presente. Ou da né? Erceve, porque eu mereço, né? Aquela coisa. Bom, marketing, propaganda, acho que isso. Bom, então é isso que eu penso. Quer dizer, é claro que, grosso modo, a morte é um grande problema para o sentido da vida. Né? Principalmente quando uma das características do luto é o sentimento profundo de que aconteceu um crime. Um ser que você ama não existe mais. Você vive como um crime. Né? O Freud vai dizer que o normal é que você sofra muito e depois isso desapareça. O melancólico passa a vida inteira com a experiência de perda de um objeto, que na realidade é ele mesmo. Mas, assim, então, eu acho que o que melhor fala da morte é o luto. É o sentimento de que isso é um crime. Não podia acontecer. Não deve acontecer. E que você sente quando isso acontece muito perto de você, com um ser que você de fato ama. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, tanto é que tem gente que suspeita que se o homem não fosse mortal, não existiria religião. Sim. Porque aí não existiria esse grande problema. Para você, qual é essa relação, Rodrigo? Eu estava pensando no Camus também, quando você falou aí, esse grande problema filosófico. Né? Por que a gente continua vivo? Porque para morrer, qualquer criança já é velha o bastante para morrer. Um recém-nascido já é velho o bastante para morrer. E a gente não aceita. Por mais que a gente entenda um processo natural, mas a gente não aceita. E não aceita, e às vezes algum cético pode até bater no pé e falar assim, não, isso é coisa de religioso, eu não tenho medo da morte. Bullshit. Exatamente, com certeza. Você sabe como é que crente xinga às vezes? Que bosque. Para não falar. Bullshit. Então, eu traduzi aqui politicamente correto. Então, o que acontece? Tudo bem, ele pode não ter medo da morte, mas e se ela atingir alguém que ele ama? Então, o ponto é esse. Compensa ficar vivo? O Sísifo, que ele menciona ali, é uma mitologia grega do camarada que foi condenado pelos deuses a ficar sempre empurrando a pedra até o topo. Aí, quando ele chegava lá no topo, a pedra voltava. E no outro dia tinha que fazer isso de novo. Quer dizer, ele passava a vida toda. Ele falou, a vida é isso, a gente está empurrando uma pedra. E convenhamos, nós nos passava, todo mundo passava, então para que a gente vai perder tempo com isso? E não só o Camus, muitos filósofos embarcaram nessa até antes dele. Você tem o próprio Heidegger. Embora o Heidegger não aceitava ser chamado de existencialista, mas a filosofia dele embarcou bastante nisso aí. O Wagner e outros mais a gente podia citar. E o que o existencialismo fala? Eu tenho que ter a consciência da minha existência, muito self, eu. E a partir disso aí é o seguinte, olha, não creio em Deus, não creio no transcendente, a morte está aí, eu tenho a vida, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é procurar viver esse ato entre o aqui e o daqui a pouco, da morte, da melhor maneira que eu posso. Se
bem interpretado ou mal interpretado, eu não sei, mas é com base em pensamentos de Heidegger que você vai ter Sartre e Simone de Beauvoir colocando uma vida que alguns vão colocar como bastante hedonista, né? Aproveitar. E hoje, você falou do cartão de crédito aí, tem muita gente que não leu uma linha desses filósofos existencialistas, não sabe nada de filosofia, mas ele tem a filosofia existencialista.